para deixar mais claro o que eu falei sobre a questão de risco, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: pode ser que houvesse o dever de eu, eventualmente, ter ali a proteção de Deus, mesmo que eu esteja em pecado, ou de outra entidade, ou mesmo que as pessoas estivessem em pecado, para quem eu pregasse, e eu aceitasse a minha responsabilidade de que eu deveria fazer isso, ou eu achar que eu deveria fazer isso, mas eu não achar que isso fosse uma boa ideia. Porque no caso, mesmo que não houvesse escândalo, de qualquer forma haveria o risco, mas pelo menos, vamos dizer, eu seria protegido, mas poderia ser algo sucessivo, então ficaria isso também para as pessoas, mesmo que não gerasse escândalo. Exatamente. Ou não, na hipótese de gerar escândalo e ficar estranho para as pessoas, principalmente se for algo muito sucessivo, de eu ficar respondendo o tempo inteiro, que já seria errado. Então, sim, aí que tá. Eu reconheço que talvez houvesse o dever de eu ficar respondendo o tempo inteiro sucessivamente para proteger as pessoas. Não quer dizer que eu ache isso uma boa ideia. Talvez se fosse algo rápido e com poucos argumentos. Se for sucessivo, com argumentos fáceis ou difíceis que escandalizassem as pessoas, sucessivamente eu não acho que seria uma boa ideia. Mas talvez não houvesse o dever. Da mesma forma, se as pessoas não tivessem tanta proteção espiritual assim, mas Deus quisesse que elas sofressem para chegar aos mandamentos, sim, talvez eu tivesse o dever de fazer essa liberação dessa conflituosidade. Não quer dizer que eu acho uma boa ideia. Talvez eu tenha o dever. Mas eu não concordo. Eu talvez até fizesse, mas eu não concordaria que isso seria uma boa ideia. Talvez obedeceria a Deus sem concordar. É uma possibilidade, mas não. De certa forma eu já estava fazendo isso em 2019. Mas não concordava com a questão da conflituosidade. Mas talvez fosse o meu dever. Algo que eu não gosto. Então, como eu já expliquei. Então, não houve mudança. Nessa daqui não houve mudança de opinião. Em relação à questão da proteção, sim. Podemos discutir. Se eu tivesse ali respostas muito rápidas, mas na hipótese de haver escândalo de curta duração, eu não garanto que isso fosse uma boa ideia, em havendo muitas coisas que eu tivesse que responder, gerando escândalos facilmente controláveis e que eu colocasse, vamos dizer, as pessoas em risco, talvez eu devesse fazer, não acho uma boa ideia. O que eu estou dizendo é que talvez, vamos dizer, que eu acho que é uma hipótese que eu pensei bastante, que era a situação assim, não, vai haver questões muito sucessivas, mas as pessoas não vão se escandalizar. Aí é uma coisa que eu poderia, talvez, aceitar com uma maior naturalidade, o que é uma possibilidade também. Mas eu também não lembro de ter concordado com isso. É isso que eu estou dizendo. E nas outras duas possibilidades, ainda, vamos dizer, menos ainda. Então, aí que tá, eu teria o dever de ficar respondendo sucessivamente, mesmo que as pessoas achassem estranho, mesmo que elas se escandalizassem, mas eu conseguisse fazer um controle rápido da questão, porque eu seria protegido. Não acho uma boa ideia, porque sempre haveria escândalo no geral. Não acho uma boa ideia. Sem contar a possibilidade de não haver proteção. O que também era uma possibilidade muito clara. Daí, mas essa possibilidade era, não, mas é uma possibilidade. Para mim, inclusive, era mais provável. Então, por isso mesmo que eu não achava que era uma boa ideia. Porque eu sempre considerei isso. Eu não tive certeza de que eu seria realmente protegido nessa situação. Mas reconheci que se acontecesse, eu seria responsável. Eu reconheci isso. Se eu tiver proteção, ok. Mesmo em meio ao pecado. Eu tenho total certeza que eu vou ser protegido, não. Então, para deixar mais clara a situação. E valeu.